perguntaram para um sheik, né? O que ele achava de Dubai para os próximos anos e tudo. E ele respondeu assim: o meu pai andava de camelo, eu ando de Ferrari, o meu filho anda de Lamborghini, mas o meu neto vai andar de camelo. Aí o cara falou assim: Vai perder tudo. por quê? Ah, ele falou exatamente isso: vai perder tudo. Porque ele não sabe como foi difícil para conseguir sair do camelo para Ferrari. Então, quando eu partir e o filho do meu filho estiver aqui, que o meu filho não conseguir ensinar para ele, colocar. Mas pensando por esse lado, se ele tivesse sido o pai que fez o que essa família do Rio fez do Office Boy, o filho dele não teria aprendido o camelo e... Com certeza. Porque, assim, se um pai muito rico, tá? Me parece que tem famílias bastante conhecidas em São Paulo que se mantém essa questão, né? De os filhos começarem de baixo, andar de econômica. Tem uma coisa assim, não anda fretando jato, nada disso, não. O que eu acho bem legal. Por quê? Vamos supor que esse filho, mesmo sabendo que tem isso tudo, ele se adapte a viver com pouco. Primeiro que preserva o patrimônio, né? Ele vai ficar um pouco mais seguro e não inseguro com a questão de perder o tempo todo. E até divide a responsabilidade, né? Divide a responsabilidade, porque ele tem duas coisas. Ou os filhos de super ricos vão passar por um processo de tipo assim, não, eu quero construir a minha história e somar. Bacana, é raro. Mas vamos supor que tenha, identifique-se um filho que ele quer alçar voo dele, sabendo que ele tem um suporte. Se ele faz isso, ele vai realmente se sentir seguro. Porque se dá Porque hoje as pessoas têm patrimônio, mas não tanto como era antigamente. Patrimônio em ouro, patrimônio em imóveis. Hoje o patrimônio imóvel é muito relativo. Sim. Porque manter os imóveis fechados tem um custo muito caro, né? Então, esse cara que vai herdar isso tudo, ele tem que, no mínimo, saber administrar o básico. Tem que ter uma visão. Tem que ter uma visão ampla, porque muito ricos não tem um negócio. Tem vários negócios. Mas será que, por exemplo, os pais não conseguem passar isso para os filhos porque eles não tiveram dos pais deles? Ou porque eles focaram tanto nisso de workaholic, que quero trabalhar para ganhar, para ficar multimilionário, que a última coisa que ele foi olhar é a saúde mental? Eu acho que são as duas coisas. E eu já vi filhos de homens muito ricos terem raiva de empresas do pai... Porque a empresa tirava o pai Porque a dele. empresa tirava o pai dele. Então, eles, quando era passado o poder para eles, eles queriam detonar aquela empresa. Inconscientemente, eu já vi isso acontecer. Porque, tipo assim, essa empresa era a filha predileta do meu pai. A menina dos olhos. A menina dos olhos. Se os pais não conseguiram pegar esses filhos e botar na luta ali para que aquela fosse uma irmã, nossa menina, né? Como se fosse uma irmã para os filhos, uma irmã que traz para a gente a viagem, que traz para a gente o sustento, o carro novo, até determinados luxos, os filhos terão ódio dessas empresas. É muito de não entender o porquê, né? Só entende o que é, mas porquê daquilo, para que serve. Às vezes é porque, por exemplo, igual hoje, a gente ligando um pouco para isso, dos pais jogando filho no celular, essas coisas. É muito disso, vamos dizer assim, a carga é tão grande para conseguir dinheiro, conseguir manter isso tudo, que na hora que você chega pro seu filho, você já tá cansado, que você fala assim, putz, não vou ensinar esse cara isso não. Pô, depois eu ensino meu filho isso. Só que o tempo vai passando, você não ensina. A melhor coisa é o exemplo. Um desses filhos, dessa família específica, eu me lembro que, quando eu o conheci, ele me levava sempre na consulta um bombom, balas, para as secretárias também. Eu achava aquilo tão interessante. Eu falei, por que você faz isso? Porque eu vi a vida inteira meu pai fazendo. E eu vi a vida inteira as pessoas tratando meu pai, não por causa do bombom, pela gentileza do bombom. Porque uma vez eu perguntei pro meu pai, mas por que você faz isso? Porque as pessoas te dão, quando você dá um doce, as pessoas te dão um sorriso. E essas vão ser as pessoas que um dia você vai pedir uma gentileza ou um favor, você não vai precisar nem pagar. Porque elas farão pela gentileza que você fez. Olha que legal, né? Entendeu? Então, que assim, corrente do bem. Talvez tenha sido o único filho que pegou essa questão, mas talvez tenha sido o filho que mais esteve ficou próximo.
para poder pegar essa coisa boa. Então, esse filho era o filho que mais falava do pai, no sentido para as pessoas, sabia a história do pai, falava isso para as pessoas que conhecia. Então, tudo é uma questão... as crianças não gostam daquilo que elas não sabem. Quando você vê um pai muito bem-sucedido, está nos lugares, tratando as pessoas bem, fazendo grandes negócios, você começa a admirar. Você tem que ter os filhos perto. A gente não admira o que você não vê. Nem você deseja o que você não vê. Isso é uma máxima do capitalismo. Caramba, então que legal, Por que você quer uma televisão de 50, 60 polegadas? Só quando o vizinho tem uma de 80. De 80 não. De 40. De 40. Aí você quer um pouco mais. Porque é do ser humano. Então, se você consegue esses super ricos trazerem os frutos, trazerem seus frutos para verem como se faz frutos, pode ser muito legal. O grande problema é que a maioria se perde nessa corrida, né? Nessa corrida de sempre ter que ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, porque assim, os filhos também vão aprender quando esse pai um dia chegar no vazio. Voltando à questão desse terapeuta, que eu achei tão interessante, porque assim, ele não planejou ser terapeuta de super ricos. Ele simplesmente recebeu e aí ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, porque assim, pessoas super ricas, elas em geral têm uma sensação de tipo assim, eu vou no terapeuta, ele vai falar blá 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 blá, eu tô perdendo meu tempo. O que esse cara fez? Não respeito terapia. Exatamente. Eu vou ficar numa sala fechada. Esse cara chegou e levou esses super ricos para fazer a terapia andando no Central Park. Literalmente, né? O que aconteceu ali? Ele deu a eles uma experiência que provavelmente nem o super rico tem, de andar no Central Park. Eles todos já viram o Central Park... De dentro de um carro, um avião... Dentro de um helicóptero. Da sala do de um escritório, mas de helicóptero. Com certeza, todos viram de um helicóptero. Esse cara reverteu a lógica e tornou eles iguais. Tá? Porque quando você está num consultório, se você mantém a hierarquia, você, do lado da mesa, entre aspas, você hierarquicamente está superior à pessoa que está ali. O super rico não gosta dessa sensação, porque ele está acostumado a ele estar no comando. Quando ele vai para o chão e caminha, os dois estão iguais. Do lado a lado. Lado a lado. Então ele passa a ouvir aquele terapeuta... Não como só um terapeuta, mas um Mas amigo, como alguém que está caminhando ali com ele, fazendo com que ele faça uma coisa que ele nunca fez acompanhado, nem refletindo. Porque provavelmente, quando ele caminha, tem uns seguranças... E ele está pensando ou atendendo o celular ou com o fone de ouvido decidindo coisas. Quantas vezes a gente não sai e tem alguém correndo, fazendo atividade? Não sei o quê. Uma das coisas que eu mais me irrita em avião é já pediu para desligar o celular, já pediu para botar no modo avião e o cara tá... Não, fala com o fulano. Não, nada disso, né? Marca a reunião. E o cara não desliga o celular. Eu acho que é porque eles acham que são importantes também. Tipo assim, nossa, eu gritar no avião aqui, eu tô mostrando que eu estou trabalhando, que eu sou... Olha, eu não sei, de repente seja um hábito. Porque assim, não ganha nada fazendo aquilo, né? Eu acho que dá uma... Para quem observa, mostra o quanto é desrespeitoso e não seguir regras. E como é bobo, né? Fala assim, cara, não, mas... Pra quê? Você não precisa gritar. Ninguém precisa saber que você está fechando um negócio de 20 milhões, 30 milhões. Não precisa saber. Para com isso. E um negócio de 20 milhões você vai fechar no avião, assim, uma hora dessa. Numa hora dessa, sabe? Na classe econômica. Exatamente. Me ajuda aí. Então, assim, não é para isso tudo, mas tudo bem. Queridas, chegou a hora, depois de muitas mensagens perguntando em como aplicar tudo isso, abro pela primeira vez o programa do Piloto Automático A Vida com Propósito, com duração de 6 meses. Serão 11 módulos com mais de 40 ferramentas práticas. Linha direta com a Bia para tirar dúvidas e ajustes. Tudo dentro de uma comunidade
feita para você. E mais, o acesso a BeMind, uma inteligência artificial treinada com a minha metodologia para lembrar o que realmente importa. E além disso, ela pode tirar suas dúvidas a qualquer momento. Serão 1000 vagas. E lembre-se, nossa prioridade não é a quantidade, e sim a qualidade do conhecimento. As inscrições abrem em 1 hora e ficam abertas por 72 horas no ar. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.